Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Os queridos irmãos e irmãs aqui do canal Padre Carlos Guimarães, eu dou as boas-vindas a cada um de vocês. Quem não é inscrito, caiu meio de paraquedas aqui neste vídeo, convido a que se inscreva aqui no canal. Eu sempre posto as homilias do domingo, também alguns dias da semana, e também tenho uma série de vídeos que eu chamo de Respondendo com o Catecismo da Igreja. São vídeos falando sobre temas da Igreja e eu sempre procuro responder conforme está escrito no Catecismo da Igreja Católica, né? Eu tenho aqui comigo um exemplar do Catecismo, está aqui o Catecismo da Igreja Católica. Essa aqui é a fonte quando nós queremos saber qual é a fala da Igreja sobre algum determinado assunto ou tema, né? É muito comum nós perguntarmos, né? Mas o que a Igreja diz sobre tal coisa? Então está aqui no Catecismo. Essa é a fonte fiel, essa é a fonte segura para nós sabermos qual é a fala da Igreja. Aqui está a síntese da nossa fé, a síntese da nossa Igreja. Então eu estou respondendo com o Catecismo da Igreja. Algumas pessoas deixaram aqui nos comentários sugestões e eu já convido também cada um de vocês, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de algum tema que você gostaria que eu explicasse um pouco melhor, que eu pudesse fazer uma pequena catequese falando sobre esse tema. Deixe nos comentários, se ficar alguma dúvida também, você pode comentar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado, deixa o like também aqui no vídeo, isso ajuda bastante aqui o nosso canal, tá bom? Uma das sugestões então foi justamente falar sobre os mandamentos da Igreja. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre cada um dos mandamentos da Igreja. São 5 mandamentos da Igreja, né? Nós temos os 10 mandamentos da Lei de Deus e 5 mandamentos da Igreja. Muito católico, infelizmente, não se lembra, não sabe que existem esses mandamentos da Igreja, tá bom? Então eu vou ler aqui no Catecismo da Igreja o que está dizendo sobre isso e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Primeiro, aqueles que quiserem acompanhar, né, estou lendo aqui o número 2041 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? 2041. Diz assim: os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então, olha que bonito, está dizendo aqui que são mandamentos, são leis positivas. O que são leis positivas? Só para a gente explicar bem rapidamente. Leis positivas são as leis instituídas por aqueles que têm autoridade para fazê-la, né? E isso é distinto da lei divina, né? Por exemplo, quais são as leis divinas? Uma lei divina, por exemplo, a vida. A vida é uma lei divina. O direito à vida é uma lei divina, né? O direito à liberdade, isso é uma lei divina, né? Uma lei positiva na Igreja, por exemplo, o celibato dos padres, né? O celibato dos padres foi uma determinação que a Igreja colocou, né? A Igreja colocou justamente para organizar. Então é uma lei positiva. A autoridade da Igreja dada por Jesus instituiu esta determinação. Não é uma lei divina, é uma lei positiva, tá? Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando só sobre o celibato dos padres na Igreja, deixa um comentário aqui embaixo, né? Que eu faço um vídeo falando sobre o celibato. Bom, vamos fazer um acordo. Se nós tivermos 10 comentários pedindo que eu fale sobre o celibato da Igreja, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse assunto, tá bom? Então deixa um comentário, comenta aqui embaixo bastante, mande para outras pessoas esse vídeo e eu vou falar sobre isso. Então, as leis da Igreja, 5 leis da Igreja, os 5 mandamentos da Igreja, são uma lei positiva, tá? Que buscam o mínimo de vida moral ligada àquilo que Deus quer de nós. Moral e vida de oração ligada à liturgia. Olha que bonito, aqui fala, é uma vida moral ligada à vida litúrgica. Une a minha vida na sua essência familiar, naquilo que tem de mais cotidiano, à vida litúrgica, ou seja, ao tempo da Igreja, àquilo que é próprio de Deus, aquilo que Deus me oferece.
Então, os mandamentos da igreja, eles servem para me orientar a eu viver bem uma vida moral, uma vida minha, pessoal, unida à vida litúrgica da igreja, nos seus ritos, nos seus tempos e assim por diante, tá bom? Então, esse é o fundamento, o porquê que a igreja tem mandamentos, 5 mandamentos da igreja. Lembrando que quando nós vamos, por exemplo, nos confessar, o nosso exame de consciência deve ser baseado nos 10 mandamentos da igreja, nos 10 mandamentos da lei de Deus, perdão, nos 5 mandamentos da igreja e nos 7 pecados capitais. Eu faço um exame de consciência baseado nesses critérios e aí eu vou confessando os pecados que eu cometi, tá bom? Então vamos ver o primeiro mandamento da igreja, tá? Está no número 2042 do Catecismo da Igreja Católica. Primeiro mandamento da igreja: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. O mandamento da igreja, o primeiro mandamento da igreja é este: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Olha, mandamento da igreja já polêmico nesses tempos de hoje, hein? Polêmico nesses tempos de hoje, mas não está em desvigor, tá bom? Mandamento da igreja: participar da missa inteira aos domingos e abster-se de trabalho neste dia. Veja uma coisa, por conta da pandemia do Covid-19, nós tivemos uma determinação de Roma deixando a obrigatoriedade deste mandamento por enquanto. Algumas pessoas nem sabiam que deveriam ir à missa, católicos nem sabiam que deveriam ir à missa todos os domingos, mas no tempo da Covid-19 nós estamos, por enquanto, livres dessa obrigatoriedade, tá bom? Mas participar da missa aos domingos é uma obrigatoriedade do católico. Tem gente que fica tempos sem participar da missa e depois, quando volta, comunga como se nada fosse, né? Ou eu vou na missa um domingo, não vou na missa no outro domingo porque quero assistir futebol, no outro domingo, quando eu vou, eu não me confesso que não fui à missa e comungo. Não, é mandamento da igreja. Mandamento da igreja: participar das missas dominicais e missas de preceito. Quais são as missas de preceito? São as solenidades, né? Inclusive no Brasil, até um certo tempo atrás, muitas solenidades coincidiam com feriados, justamente para que nós pudéssemos participar, né? Isso ainda tem Corpus Christi, esse ano já mudou o feriado. Veja como o Estado não se preocupa muito, né, com os mandamentos da igreja, mas tudo bem, isso é assim mesmo. Mas muitos outros, Natal, várias solenidades da igreja também coincidem com feriado municipal, estadual ou nacional. Mas o fato é que tem algumas missas que são missas de preceito, quarta-feira de cinzas e várias outras missas, né, importantes, além dos domingos, é claro que é o mais importante. Então, olha, esse é o mandamento. Aí o que o catecismo diz? Ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. O mandamento da igreja diz: para nós santificarmos o dia do domingo, tá? Isso é mandamento da igreja, não é simplesmente qualquer coisa, tá bom? Então, o primeiro mandamento da igreja é esse, né? Nós vamos gravando cada vídeo falando sobre um dos mandamentos, para no final nós termos aí toda uma série, né, de vídeos falando. Então, o primeiro mandamento da igreja: participar da missa inteira aos domingos e dias de guarda e abster-se de trabalho, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se ficou algum detalhe que não entendeu, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer mais um vídeo explicando e eu conto muito com o like de vocês, conto aí a que vocês também ajudem a divulgar esse canal. Mande esse vídeo para as pessoas que você conhece, aquela pessoa que você sabe que talvez tenha alguma dúvida sobre um assunto da igreja, manda para ele e assim nós vamos fazendo o canal crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado ao apoio de cada um de vocês e agora eu vos deixo a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.